Nessa aula nós vamos transmitir um pouquinho sobre homilética, né? Então você acompanha aí, você que já prega, para você melhorar, né, um pouquinho mais, para você se especializar um pouquinho mais. Você que não prega, gostaria de pregar, tem que pregar com conhecimento, pregar com graça, pregar com técnica, né? Pregar com eloquência, pregar, como se diz, conhecendo as linguagens de figura. Então você precisa não só da homilética, né? A homilética, o que é homilética? Homilética é onde nós aprendemos a elaborar os sermões, é onde nós aprendemos a preparar passo a passo, entre eles, introdução, tipo de introduções, quais os tipos de introdução, quanto tempo tem que durar uma introdução, é onde nós aprendemos a fazer a divisão do sermão, né? Entre primeiro a introdução, depois nós vemos sobre a divisão, as subdivisões, depois a conclusão, como fazer uma conclusão, conclusões certas, erradas, entendeu? Quanto tempo, é onde nós aprendemos, né? Dentre eles, os principais, que é o temático, tem o textual cronológico, analítico, e tem o expositivo. Então hoje nós vivemos uma vasta, como se diz, um vasto campo muito grande, uma vasta numeralidade de pregadores, homens e mulheres, porém muito pequeno, minúsculo, são aqueles que têm um preparo dentro da homilética, né? Aquelas pessoas que elas aprenderam sobre a exegese, como fazer uma exegese, como extrair a exegese, né? Aprenderam também sobre a hermenêutica, né? O que é hermenêutica? A exegese é extrair, né, de dentro para fora. A hermenêutica é interpretar a Bíblia através da própria Bíblia. Então, são pessoas que, para elas estarem aptas, afiadas, que manejam bem a palavra da verdade, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra que levanta, que conserta, que abençoa, que salva, que restaura, ela precisa andar nesse meio aí, como nós estamos falando. Então, elas são inseparáveis. Hermenêutica, homilética e exegese. Elas são parceiras, entendeu? Não dá pra gente você fazer, preparar um sermão sem ter o conhecimento, sem manejar hermenêutica e homilética, entendeu? A homilética é onde te leva a todo esse preparo. Então, se você é uma pessoa que quer pregar bem, você precisa estudar sobre homilética e exegese. Aí agora, se você quer saber preparar, você precisa da homilética. Então, não adianta ter uma boa hermenêutica se você não sabe preparar um sermão. Não adianta você, por exemplo, saber preparar um sermão, manejar bem a homilética e não saber fazer uma exegese do texto. Então elas são inseparáveis. E isso leva tempo. Não basta apenas você dizer, não, quem revela é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo revela. Porém, nós precisamos da participação do homem, nós precisamos do intelecto do homem. Deus não dá o conhecimento para o homem, Deus dá graça, Deus dá revelação, Deus dá ousadia, entendeu? Agora, o intelecto, ele vem através do estudo. Um homem que aprende por meio de outro homem. Para você aprender, você precisa sentar numa sala de aula. Para você aprender, você vai dizer, eu aprendi isso, foi Deus que me revelou. Não, entendeu? Se você disser assim, olha, eu tive uma inspiração, eu tive aqui uma direção de Deus, é uma coisa. Revelação vem de Deus. Agora, o conhecimento vem do homem. Então, se você não vive uma vida de oração e de jejum, jamais você terá revelação por meio da palavra. Porque primeiro você precisa do dom da palavra. E aí, o dom da palavra, ela nos traz a revelação. O que é a revelação da palavra? É quando você está ministrando e a palavra, ela revela a vida da pessoa, ela revela os pormenores da pessoa, a situação que a pessoa está vivendo. Nós simplesmente fazer uma aplicação. Fazer uma aplicação, qualquer pessoa que estuda, ela sabe fazer uma boa aplicação. Agora, a revelação só vem por meio daquela pessoa, primeiro, que tem um chamado na palavra, e segundo, uma pessoa que se dedica a buscar o Espírito Santo. Aí vai trazer revelação por meio da palavra. Isso é importante. Mas para que viemos ser um bom pregador, bons pregadores, ele
é impossível uma pessoa se tornar um bom pregador, um pregador de nome, um pregador autêntico, um pregador afiado, se ele não dominar a homilética, a hermenêutica e a exegese. Então, nessa noite, vamos dar uma aula para você um pouco sobre homilética. E o termo homilética, ela se deriva de uma palavra grega, homilia, né? Que significa discurso ou fala com. Entre o século 17 e 18, o termo passou a ser aceito, né? Mundialmente como a ciência e a arte de pregar sermões religiosos. Ciência devido às suas técnicas, né? E fundamentos teóricos e arte. Devido aos seus aspectos estéticos, beleza e forma de apresentação, é o ramo do conhecimento cristão que ensina os processos de construção e de comunicação de sermões bíblicos. A homilética, em resumo, é o processo de analisar, estruturar e transmitir a mensagem divina. O objetivo da homilética é simplesmente auxiliar na elaboração de temas que apresentem de modo cativante a mensagem da palavra de Deus. Então, se você domina essa matéria, essa arte, você vai saber preparar um sermão para criança, para adolescente, a juventude, para adulto, para campanhas, congressos, simpósios, seminários, palestras. Então a pessoa ela sabe bem preparar esses sermões dentro da homilética. Então isso é muito importante. Então escreveu Hawkins em seu livro Homilética Prática, que para o melhor aprendizado, ele trouxe aqui algumas definições relacionadas a essa ciência, que pregação é o ato de pregar, o ato de comunicar uma notícia. O discurso é simplesmente um conjunto de frases, né, organizadas, faladas em público. Já o sermão é um discurso cristão de conteúdo religioso. A eloquência é uma capacidade de falar e expressar-se com desenvoltura. Já a oratória é a arte de falar em público, né, com eloquência, né? É retórica, a capacidade de convencimento do meio das palavras. A arte de falar bem e transmitir ideias com convicção e persuasão. São pessoas que conseguem persuadir. Perdão, irmão, que o nosso aparelho acabou de cair aqui. Então deu uma rodadinha aqui. Deixa eu tirar aqui porque eu coloquei ele carregando, por isso que ele deu esse chute aqui. Vamos voltar novamente. Perdão, aí que negócio rodou aqui, o manto foi forte. Então vamos continuar aqui. Então tudo isso nós aprendemos através da homilética. Então, se você quer se expressar bem diante do público, você precisa saber caminhar dentro desse campo. Não adianta, como tem milhares espalhados no mundo todo, dizendo, eu tenho um dom, eu tenho um chamado, eu já prego bem. Muitas pessoas, às vezes, elas se confundem. Ela vê alguém pregar, isso aí, irmão, prega bem, ele prega bem o quê? Ele sabe dominar essas artes, porque às vezes porque a pessoa ela tem de cor alguns versículos bíblicos, outros dizem que ela prega bem. Às vezes porque ela tem uma voz grossa, entendeu? Ela prega bem, mas na verdade a pessoa que prega bem é uma pessoa que sabe elaborar um sermão. Uma pessoa que prega bem é uma pessoa que domina essas artes de interpretação, né? De correlação. Essa pessoa que interpreta bem usando, como eu falei, a hermenêutica, a exegese. Então é uma pessoa que ela sabe entrar e sabe sair. É uma pessoa que quando ela inicia o seu sermão, ela traz uma introdução para as pessoas entender o que ela está já passando, o que ela pretende passar futuramente. Ela não sai atropelando as palavras. Então isso aqui é muito importante para quem já prega e para quem não prega. O primeiro caminho é esse. Então muitas são as pessoas que aprenderam a pregar de qualquer jeito e estão aí anos e anos e nunca pararam para aprender corretamente. Isso é muito importante. Quantas pessoas nós já ouvimos que ela traz aquela palavra e no final não tem conclusão, ela não sabe fazer uma conclusão. Quantas pessoas nós já ouvimos que não sabe fazer uma introdução, não sabe como iniciar um sermão. Quantas pessoas não sabem nem
como fazer uma saudação, que é uma mini pregação. Nessa saudação ela tem início, meio e fim. É um minizinho sermão de 5 minutos. São pessoas que não sabem, então precisam, principalmente são obreiros, são pastores aí, que já vivem anos e anos sem se dedicar a isso. Então, preste bem atenção, você que está nos acompanhando, essa aula vai ser muito boa, ótima, entendeu? Apenas uma introdução, nós não vamos falar essa matéria toda, mas apenas uma introdução da homilética, né? E o objetivo da homilética, o primeiro objetivo dela, da homilética, é conduzir os ouvintes à compreensão da mensagem bíblica. Nela jamais deve faltar a oferta da salvação aos perdidos, pois ganhar a alma é a razão primária da pregação. Mas, porém, se você está trazendo uma mensagem onde um público não tem afastado, não tem ímpio, mas sempre no meio daquele sermão, ele precisa ser desenvolvido, porque primeiro você não sabe, você foi convidado a pregar em uma determinada igreja. Você não vai saber lá se tem católico, se tem afastado, se só tem crente, você não sabe. Então, por isso, que o primeiro ponto é você orar. Você foi convidado a ministrar uma palavra. Se lhe deram um tema, se não lhe deram, se é uma ocasião específica, se não é, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. É orar e jejuar e pedir ao Espírito Santo que te dê uma inspiração para um texto. E aí, enquanto você está orando, você pega a tua Bíblia, você vai escolher um versículo bíblico que fale primeiramente a você, que fale o seu coração primeiro. Entendeu? O caminho é esse. Você achou aquele versículo, você tem que continuar na oração e no jejum. Agora para quê? Para que Deus venha te usar por meio desta palavra. Para que esta palavra venha falar com as pessoas, para que esta palavra ela venha revelar a vida das pessoas, o passado, o presente e o futuro, que essa palavra venha ser impactante, que essa palavra venha ser saborosa. Então você tem que continuar na oração, até o dia que você for pregar. Você conseguiu preparar esse sermão dentro da hermenêutica, da exegese, entendeu? E da homilética preparou um sermãozinho ali ótimo. Então você terminou. E o restante do tempo, pastor, o que eu vou fazer agora? Eu vou descansar? Não, você vai continuar orando, para que o Espírito Santo te use poderosamente. E aí tem outra técnica, você vai estar estudando aquilo que você já preparou, para você conseguir memorizar o máximo que você puder de informação no sermão. Para quando chegar no dia, você não está pregando olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo. Isso tem um impacto menor. Tem um impacto até negativo. Se for num ensino, num simpósio, numa palestra, num ensinamento, tudo bem. Mas se não for, evite fazer isso. Por isso que isso aqui é essencial, você se preparar com bastante tempo, para quando você chegar, você conseguir dominar, tá no teu intelecto. Mas você tem uma dúvida, o tempo foi curto, escreva, pastor Antônio, isso já tem mais de 15 anos, tô falando eu sempre escrevo os meus sermões. Já existe uma tecnologia aí, são várias. Se você quer baixar um aplicativo, eu não quero, ainda não senti baixar ele ainda. Existe aí aplicativo que você dá um versículo e ele prepara o sermão todinho para você. Eu não tenho. Eu tenho para mais de 20 livros de sermões, sermonário pronto também. É muito difícil eu usar um deles. É muito difícil. Às vezes eu pego, dou uma folheada, não acho nada que me inspire. Eu ainda tenho aquele costume de pegar a Bíblia, de ler aquele texto, de pegar várias Bíblias que nós temos, mais de 20 traduções expressa, sem contar que nós temos também no computador, né? Então, de consultar as traduções primeiro, e aí eu ando por esse caminho, e aí eu vou escrevendo, eu ainda faço dessa forma porque eu gosto. Então, cada um procura a melhor maneira de você preparar a tua mensagem, tá bom? Então, vamos continuar aqui, que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. O mesmo Hawkins disse o seguinte em seu livro sobre homilética, né? O objetivo da homilética é auxiliar na elaboração de temas que apresentem de modo cativante uma mensagem
da palavra de Deus, com tal eficiência que os ouvintes possam compreender, né, o que devem fazer e sejam movidos para fazer. Então, eles precisam ter uma compreensão, uma boa compreensão, um bom entendimento. Não adianta, existe, nós não vamos falar isso, mas existe aquele pregador metralhadora que ele é só e tem muita gente que não entende o que está sendo falado. Tem aqueles que no início eles vêm explicando devagarzinho. Quando eles começam a fazer a aplicação, eles dão aquela rajada ali, depois eles voltam novamente, e ali devagarzinho explicando, depois na hora da aplicação eles dão aquela estalada poderosa. Isso é muito importante, que as pessoas possam entender o que nós estamos passando para elas. O segundo objetivo da pregação é edificar, é aperfeiçoar, é consolidar e sustentar, crescendo numericamente. Um pouco lenta, já reclamamos, eu estou usando tanto no Wi-Fi como os dados móveis também, tá bom, gente? Então perdoa nós aí. Então, isso estou falando de igreja, em púlpitos, gente. Tem púlpitos em igrejas que está abarrotado de obreiros, abarrotado de pregadores, mas se você peneirar ali, às vezes nem o pastor dali tem esse aprendizado. E às vezes quando o pastor tem, os obreiros não têm, não está nem aí, não são incentivados a fazer um curso, a se preparar, não fazem. Entendeu, gente? É uma vergonha quando vai pregar. É uma vergonha quando abre a boca, se enrola todo, tropeça todo, não sabe entrar, não sabe sair. Entendeu, gente? Deixa eu ver se está alto aqui o microfone. Peraí, gente. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui também. Tá bom? Eu tô rouco, por isso tá a voz. A voz está baixa, eu vou até pôr o microfone aqui mais perto aqui de mim. Então isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Pela misericórdia do Senhor, na nossa congregação, né, nós temos incentivado bastante os pregadores, principalmente quem prega. Todos os obreiros precisam estudar, ter uma boa, como se diz, uma boa vida de leitura, de estudo, mas principalmente os que pregam, para fazer bonito, né? É para Deus, gente. Nós precisamos fazer bonito, é para Deus. Precisamos nos dedicar, pagar preço. Gente, é que a gente está reformando o quarto. Não é te mostrar aqui o que a gente tem de livro. Aqui só aparece uma prateleirinha bem ali, parede meia sujana que a gente pintou duas, desmontou tudo aqui, tem um monte pelo chão aqui, um monte de pilha de livro a todo lado. Tem uma aqui que a gente já fez duas, entendeu? Então aqui na minha frente preciso ter um tempo para montar novamente. Então eu ia te mostrar o que tem de livro nesse quarto só impresso, só para você ter uma ideia. Sem contar o que eu tenho no computador guardado. Para mais de 500 mil livros eu tenho no computador. Então a gente tem muito livro, muito conteúdo. Entendeu, gente? Então isso aqui é muito importante para a gente, para nós todos. Então, a vida do pregador, isso aqui é muito importante. Um sermão não se deve transmitir conhecimento humano. Pastor, o que é conhecimento humano? O conhecimento humano é o nosso intelecto. Você se dedica a estudar, você vai ter um número muito grande de informação no teu intelecto. É um conhecimento humano. Só que a gente não pode se valer só desse conhecimento humano e relaxar uma vida de oração, e relaxar uma vida de consagração. Quando você for transmitir, você vai transmitir algo teórico, muito vazio. As pessoas não vão sentir graça, não vão sentir fome e sede de querer te ouvir. As pessoas não vão receber aquela revelação do Espírito Santo, e vão chorar, e vão se quebrantar, e vai dizer, Deus está falando comigo. Isso eu só falei para Deus, só falei para alguém, e agora a palavra está falando comigo. Isso é importante demais, gente, é muito importante. A vida do pregador. Entendeu? Então, é um dos grandes obstáculos à proclamação do Evangelho hoje, tem a ver com o mau testemunho de muitos obreiros. E um dos testemunhos maus é que ele não se dedica a buscar a Deus. E ainda tem aqueles ainda que questionam porque não prega, porque não dá oportunidade na congregação, e eles ficam igual um siri, dentro da lata. E aí o líder olha, observa, sente que não são pessoas que têm uma vida consagrada. Entendeu? Não tem uma vida consagrada. Porque quando nós temos a oportunidade de falar, de pregar, é a oportunidade de Deus nos usar, gente. Nos usar. E a Bíblia já diz que é melhor dar do que receber. É muito bom pregar. Eu amo demais. Eu sinto um prazer muito grande em transmitir a palavra. Por isso que às vezes meu sermão eu não quero nem parar. Entendeu? É um sermão que nem tem fim. Porque a gente vai buscando. Tem tanta informação ali que quer continuar falando até umas horas. Porque é o prazer que a gente sente em dar para as pessoas, em alimentar as pessoas. Isso é muito importante.
Vejamos algumas características indispensáveis que farão toda a diferença na vida de um pregador. Primeiro, o pregador tem que ser regenerado, ele tem que nascer de novo. Entendeu? Não basta ele colocar uma Bíblia debaixo do braço, na mão, uma pasta, ter um terno, uma roupa social. Não. Ele tem que ser regenerado. Ele tem que nascer de novo. Tem que haver uma mudança. As pessoas precisam ver uma mudança nele. Uma metanoia, né? Mudar seus hábitos, seus costumes, tal qual a metamorfose da lagarta à borboleta, né? O ser que comia folhas e rastejava, agora alimenta-se de pólen das flores e voa. É indispensável que o arauto de Deus tenha sido regenerado pelo Espírito Santo e esteja vivendo em novidade de vida. Ele não pode ser um hipócrita, né? Não pode se contradizer, o seu caráter, a sua integridade são de vital importância no ministério, porque os de fora observam, veem. Então nós precisamos ter um bom testemunho. Alguns até conseguem enganar seu público, né? Dissimulando, fingindo viver o que dizem, mas a maioria dos seus ouvintes acabam percebendo. Hoje, as pessoas em muitas igrejas, elas observam muito. Entendeu? Elas estão muitos devido esse campo da internet, as pessoas estão ouvindo ali, estão aprendendo, estão recebendo, então vai deixando muitas pessoas ali, como se diz, inteligentes, sábias também, e elas conseguem começar a entender o que ele está passando lá em cima. Então isso é importante. O autêntico pregador deve posicionar-se diante de Deus e render-se ao seu Santo Espírito. A pregação é muito mais poderosa quando se ministra na unção que vem de Deus, vem do Senhor. Isso é lindo demais, gente. Meu Deus do céu, eu vou falar para vocês aqui, eu senti a graça de Deus, ô glória. Então isso aqui é importante. Para quê? Para que ninguém fique entediado. Fique com sono, você está com sono, cansado, tudo bem. Mas tem pessoas que ficam agoniadas. Meu Deus do céu, o que esse fulano está falando? Misericórdia, eu não estou entendendo nada. É coisa com coisa. E um pé sem cabeça. Ai, já tanto tempo está falando, mas eu não sinto graça, não sinto fervor, eu não sinto unção de Deus, eu não sinto fogo no que ele está falando. Então isso aqui, as pessoas começam a ver isso na nossa vida. Entendeu? Isso é muito importante para você que está nos acompanhando aí, você que vai ouvir essa introdução de homilética. Então, em nome de Jesus Cristo, se posicione. Deve ser um estudante da palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte primária e fundamental do pregador. Nela está o assunto principal de toda a mensagem. Um conhecimento limitado da mesma gerará pregações limitadas. Então não fique só na Bíblia. Não fique só no curso que você também está estudando. Isso aqui é apenas algumas portas que o Senhor tem usado para abrir para você um estudo teológico, entendeu? Um curso como esse que vocês estão fazendo. Então vocês precisam se aprimorar. Vocês precisam ir mais fundo, mais longe. Vocês precisam comprar, vocês precisam ter o hábito, gente, de investir em livro, em conhecimento, em conteúdo, pelo amor de Deus. Não fique aí só lendo a Bíblia, mais nada. Ou então você vai no Google ali, pega alguma coisinha. Crie o hábito de comprar livros para vocês. Eu só ouvi uma vez o incentivo de um pastor, Renato Cleomende, muitos anos atrás, numa reunião da Assembleia de Deus. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Nome da igreja. Aí eu esqueci o nome da igreja. Nós congregamos lá por um tempo. E eu lembro, eu comentando com um outro obreiro sobre pregação, pastor, ele chegou perto da gente, ouviu, ele disse o seguinte: você quer aprender? Troque os seus DVD, CD, uma coisa que ele falou assim, por livro. Quando ele falou isso, a partir daquele momento para frente, eu sempre comprava muito, porque eu sempre gostei de ouvir. Na verdade, eu sempre gostei de aprender. Entendeu? Na minha biblioteca eu tenho muito DVD, muito CD ainda, antigo, mas doamos muito, mas ainda temos ainda. Então, um incentivo que ele me deu foi esse. Daí para frente comecei a comprar livro, comprar. Agora eu tenho comprado menos, poucos, né? Esse ano mesmo eu já comprei só 4, ou foi 6. Mas eu já cheguei em uma só compra a gastar R$1.200, R$1.300, R$600, só em livros. Entendeu, gente? Então, assim, eu gosto muito de buscar conhecimento. Então, isso é importante, porque isso vai acender cada vez mais a chama do Espírito Santo dentro de vocês. Então, o obreiro deve se alimentar-se das Escrituras. Grandes sermões vêm de homens que têm um grande apreço pela Escritura, a Bíblia. Tenha certeza que o povo percebe a diferença, sabe
quando o pregador fala o que tem paixão e intimidade, e quando a situação está sendo forçada. Alimente-se da palavra de Deus antes de alimentar os outros. Tenha hábito de estar lendo a Bíblia também. Não somente quando você vai pregar. Não somente quando você vai ensinar. Tenha hábito de estar lendo. Lendo. Eu fui pro dentista, vou até te mostrar aqui, rapidamente. Entendeu? Eu fui pro dentista e já levei um livro. Levei um livro ali, enquanto eu estava ali esperando, olha aqui, eu estava lendo esse livro. Esse livro aqui, baita de um livro maravilhoso, mas olha a grossura dele. Entendeu, gente? Eu estava ali, nos meus momentos ali, eu não perco tempo, eu estou sempre buscando, estou sempre lendo. Então isso aqui é importante. Os elementos básicos do sermão, os elementos de um esboço, são os componentes que fazem parte da estrutura básica do sermão. O que é uma estrutura básica de um sermão? É como, vamos dizer, um esqueleto. Não tem nada, entendeu? Um esqueleto. Mas aí ele vai ter a introdução ali, entendeu? Você já tem um versículo bíblico. Se você já deu um tema, já criou um tema ali, tudo bem, senão você pode criar no final de você preparar esse sermão. Mas o que é? Você faz algumas anotações. Você cria ali a introdução bem em cima. Essa introdução você pode usar do próprio texto. Essa introdução você pode usar de algum personagem que está dentro do texto. Essa introdução você pode usar de um testemunho também. Entendeu? Então, essa introdução, você escolhe como você vai fazer, porque essa introdução é a porta de entrada para você prender os teus ouvintes, para você conseguir prender aquele teu público do que você vai falar. Então, se você não souber fazer uma boa introdução, logo no início o povo já perde o interesse em te ouvir. Então, precisa fazer uma boa introdução. Então, você coloca ali a introdução, você coloca ali, como se diz, depois da introdução, o primeiro tópico e o subtópico, onde você vai desenvolver ali. E é importante, é muito importante você saber fazer uma conclusão de tudo que você já fez, né? Você pode fazer uma conclusão de tudo que você já colocou ali, e nessa conclusão tem um apelo para que as pessoas possam entender. Então isso aqui é muito importante. Você vai preparar um esboço ali, um esboço. No seu esboço, você coloca ali, entendeu? Um tema, bem em cima. Você pode colocar um título se quiser, entendeu? Eu não uso muito título, é muito difícil usar o título. Eu uso usar o tema, e depois do tema eu já vou direto para uma introdução. Você pode colocar o desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento é onde eu acabei de falar, um tópico 1, 2 e 3. Dependendo do tempo que você tem para você transmitir a palavra, quanto menos tempo, a gente menos tópico. Entendeu? Você pode colocar 1, 2 e 3. Aí desse 1, o subtópico. Você pode colocar o subtópico do tópico 1. Ou então você pode colocar o tópico 1, você pode colocar ali um A. Aí desenvolve aí uma palavra que você tira do tópico, depois você coloca a letra B e a letra C. Se não, você coloca só a letra A e depois você já vai para o tópico 2. E assim sucessivamente. E depois você vem com a conclusão. Isso aqui é apenas um esqueletinho, né? Uma estrutura básica do sermão, para depois você desenvolver o sermão dentro dessa estrutura. O tema é o assunto do sermão. É aquilo que você decidiu falar para a igreja, né? Se é temática, como eu falei. Se ela é temática, se ela é textual, cronológica ou analítica. Ou se ela é expositiva. Esse expositivo, gente, é um sermão que é mais difícil você ouvir nos púlpitos. Porque requer mais tempo do arauto, mais tempo do pregador, e requer também muito conhecimento desse camarada. Ele tem que ter material, entendeu? Para ele desenvolver um sermão expositivo maravilhoso, entendeu? Isso aqui é muito importante. Então, o tema ele é a verdade central do que será exposto. Não precisa ser anunciado na apresentação do sermão. Às vezes eu dou uma palhinhazinha ali, estou só na introdução, isso aqui é a introdução. Por quê? Ao mesmo tempo eu estou ensinando quem está me ouvindo. Quando eu estou ministrando, que eu estou no sermão, eu falo assim, olha, isso aqui é a introdução. Para quem está me ouvindo e estiver bem observando, ele vai entender, olha como é que o pastor está fazendo o início do sermão. Olha a introdução dele, para a pessoa aprender. Não é muito bom você estar expondo? Não. Mas quando você ao mesmo tempo quer ensinar pessoas que te ouvem, você diz, olha irmão, isso aqui é a introdução, olha como eu vou fazer a introdução, isso é muito importante, tudo bem? Então, naturalmente, ele é percebido no desenrolar de toda a pregação. Por exemplo, o incondicional amor de Deus,
um título. O título é uma frase curta e objetiva que expressa claramente o que será dito. Ele informa de antemão o que será tratado. É o elemento mais curto do sermão. É anunciado no início da pregação e é apenas uma vaga referência do que será falado. Deve ser simples, entendeu? Oportuno, atual e relevante para o momento. É necessário ser pertinente, provocar a curiosidade e o interesse a fim de se ter o resultado esperado. O exemplo: o incondicional amor de Deus salva o vil pecador. Vou fechar uma janela aqui, tá quente, mas eu tô ouvindo um cachorro latir aqui, isso tá me incomodando bastante. Eu já fui e voltei. Não abri e fechar de olhos. Numa introdução, eu vou morrer aqui agora, calor, que eu não coloquei o ventilador aqui. Vamos lá. Numa introdução, é uma fala breve sobre o texto escolhido, né? A hora de expor o seu contexto. Como eu falei, relate brevemente o argumento principal do sermão e seus tópicos. Diga o quanto esse assunto tratado é importante para a igreja. Na introdução você tem, eu vou dar outros exemplos, a oportunidade de preparar a mente dos ouvintes e ganhar dele a atenção e simpatia necessária. Como eu te falei, só que nessa introdução você escolhe. Um exemplo, se logo no início ali apareceu a palavra monte, vale, rio ou o nome de alguém, vou te dar já técnica aqui, isso aqui vai ser muito bom para você. Então foque uma exegese e uma hermenêutica de uma dessas palavras que eu te dei, como forma de introdução, para introduzir, para iniciar, para abrir a mente das pessoas. Entendeu? Isso é muito importante. Ou você pode simplesmente fazer um resumo de tudo que você vai falar e aí você expõe como uma introdução. Então as pessoas já vão entender o que você vai falar. Nós vamos falar sobre o amor, nós vamos falar sobre o pecado, nós vamos falar sobre a decepção, nós vamos falar sobre traição, nós vamos falar sobre céu, inferno, um exemplo. Então ali, logo de início, aí a pessoa vai dizer, poxa, ele vai falar sobre tudo isso. Eu vou ficar atento para me entender o que ele vai falar. Então isso aqui é muito importante. No desenvolvimento, aqui você vai falar gradativamente sobre um tópico 1, 2 e 3. Os tópicos também são chamados de desenvolvimento do sermão. É a sua parte principal, é a estrutura do que será dito, normalmente dividido em 2 ou 3 partes, para facilitar o entendimento e também ajudar, claro, os ouvintes a guardar o que foi pregado. No desenvolvimento, gente, do esboço, você deverá esforçar-se muito para organizar os pensamentos e as ideias que foram surgindo. É hora de colocar em ordem tudo que você estudou sobre o texto e em que irá pregar, sem fugir do tema. Sem fugir do tema, gente. Se o tema é céu, vamos trabalhar no sermão sobre o céu. Se o tema, um exemplo, céu ou inferno, então, no sermão você vai falar céu e inferno. Céu num ponto positivo, inferno num ponto negativo. Então, não vai chegar uma hora e atropelar. Tudo bem, você vai falar de céu e de inferno, você vai falar de santidade. Você vai falar de pecado, você vai falar de céu. Entendeu? Quem quer ir para o céu. Então, quem quer ir para o inferno, está ali dentro. Mas não adianta você estar falando do céu e do inferno, de repente você falar, Deus vai batizar com o Espírito Santo nessa noite, glória a Deus, aleluia. Deus vai te prosperar, glória. Não, isso não tem nada a ver com o tema do sermão. Então isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado para as pessoas. Só fazem isso, gente, as pessoas que não estudaram e sabem preparar, como eu falei, ponto a ponto. Mas quem já sabe não faz um negócio desse. Estão entendendo, né? Dúvida é só colocar lá no grupo da faculdade que a gente tira. Não cabe começar falando da ressurreição de Jesus e terminar o sermão falando da sua prisão. Se o tema é ressurreição, nós vamos, ressurreição. Prisão ficou para trás. Entendeu, gente? Comece falando do sofrimento, depois, um exemplo do seu nascimento, do seu ministério, do seu sofrimento, da sua morte e ressurreição. Você está indo gradativamente, corretamente aí lá que você faz a conclusão. Se o pecado
Sempre termine com a palavra de esperança ou solução. Nunca termine com um ponto negativo, sempre com positivo. O pecado gera morte, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos dá a vida eterna. Divida o tempo para cada tópico do sermão. Por isso que precisa, gente, ser ensaiado, preparado. Antes você prepara, você tira o tempo, e é aquele tempo que você está falando, como eu estou falando aqui, entendeu? Você começa a estar ali exercitando aquilo, como se você estivesse fazendo um ensaio. Aí você diz, nossa, eu gastei 10 minutos. Então eu gastei mais 10 minutos, mais 10 minutos. Se eu tiver 30 minutos para eu falar, então eu vou desenvolver a cada tópico do sermão, são 3, em 10 minutos cada um. Entenderam? Isso aqui é bem fácil. Mas se você não tem um tempo específico para você, só quando chega lá que a pessoa fala, olha, você tem 30 minutos, aí você preparou um sermão e diz, caramba, eu gastei 45 minutos para preparar isso aqui, eu precisaria. Então tem que haver um resumo daquelas todas as informações que nós temos ali, nós diminuímos algumas e aí já passamos para frente para nós conseguirmos resumir e concluir no tempo oportuno. Então, não se esqueça de colocar uma frase de transição entre os tópicos. Parece até que não é tão importante assim, mas elas te ajudarão muito na hora de passar de um tópico para o outro tópico. Aliás, todas as passagens das 5 divisões de um esboço de pregação devem ter sua transição bem identificada. Só que isso aqui é um pouco mais complicado, eu não vou passar para vocês agora. Exponha o tópico falando da importância de praticar o que está sendo pregado. Diga como e por que a prática de tais ensinamentos é necessária. Não se esqueça que deve haver uma relação lógica entre os tópicos, bom, que seja organizado em ordem crescente, como foi dito acima. Por exemplo, vou dar para vocês por exemplo. Primeiro tópico, Deus é amor. Tem até referência, 1 João 4, 8, parte B. E aí vai ser desenvolvido um subtópico aqui dentro. O segundo tópico está Deus amou o mundo, João 3,16. Mas deixa eu voltar para o primeiro tópico, Deus é amor. Como que eu vou desenvolver aqui agora a subdivisão desse tópico? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Deus é amor. Então eu vou colocar, que amor é esse? Existe 4 tipos de amor, você precisa falar isso. O amor eros, o amor estógio, o amor ágape e o amor filial. E aí em seguida você vai dizer, aqui Deus é amor. E o que significa a palavra amor? Amor, ela tem 3 vertentes, que significa levantar, sustentar e suspender. Então Deus é um Deus. Estou dando só um subtópico para você entender como é bacana. Quando a gente vai levando o jeito, você diz, nossa, como é fácil. Deus é o Deus que levanta o pecador caído. Deus é o Deus que levanta um homem falido. Deus é o homem que levanta o homem da terra, do natural para o espiritual, da terra para o céu. Deus é um Deus que sustenta com o seu amor, com a sua palavra, com a sua graça e com o seu perdão. E Deus é um Deus que levanta, sustenta e suspende. Deus é um Deus que suspende. Como? Deus é um Deus que vai nos levar para o céu, para estarmos onde Ele está. Deus é um Deus que nos enche do teu espírito e nós não somos mais conduzidos pelo nosso eu, pelo nosso ego. Isso é muito importante. Então Deus é amor. Se Deus é amor, é porque quando Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aqui, Deus amou o mundo. Ele amou o mundo, não foi um mundo físico, não. Não foi um mundo, como se diz, literal. Isso aqui é no sentido de seres humanos, nós, pessoas. Ele amou. De tal forma que ele disse o quê? Que ele deu o filho dele para vir na terra. E esse filho dele é amor. É para o amor vir na terra através de Cristo Jesus, para levantar. Você sabe que quando Jesus, estou dando aqui um outro subtópico do segundo tópico aqui, ó, para você entender, né? Deus amou de tal maneira, Deus amou o mundo. Então Cristo veio para levantar, Cristo veio para sustentar e para suspender, porque Cristo é amor. Entenderam? Então, aqui você vai desenvolvendo aqui, eu estou dando aqui para vocês aqui nesse pequeno sermão aqui, né? Montando para vocês aqui. E o terceiro tópico, aqui tem 3, né? O terceiro tópico é Deus amou os pecadores. Por que Deus amou os pecadores? Porque primeiro,
Deus não vê como nós vemos. Primeiro, porque Deus é amor. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então, Deus amou os pecadores, não a prática do pecado. Então, se Deus nos amou, foi por isso que Jesus veio na terra. Ele veio na terra porque o Senhor nos amou primeiro. Porque Ele nos escolheu para quê? Nos escolheu para morar no céu, nos escolheu para dar uma vida digna, uma vida santa, uma vida livre, uma vida liberta, uma vida poderosa. Por isso que Ele nos amou. Aí você vai ver a palavra amor no primeiro tópico, você vai ver a palavra amor no segundo tópico, e você vai ver a palavra amor no terceiro e último tópico. Então Deus nos amou, amou os pecadores, de tal maneira que Cristo foi capaz de morrer para salvar o pecador que estava condenado. Estava condenado à morte, ao juízo, à justiça. Então ele foi capaz de dar a própria vida para nos resgatar. Através do seu amor, ele nos resgatou. Então, só para você ver como que é, né? Aí a conclusão, comente brevemente os pontos principais do sermão, né? Eu acabei de falar, né? Deus é amor, Deus amou de tal maneira, e Deus amou os pecadores. E não introduza novas ideias, é na hora de concluir. É hora de falar em poucas palavras a lição tirada de tudo que foi pregado. Então você faz um resumo aqui na hora da conclusão. Deus, aqui ó, Deus nessa noite Ele está aqui, assim como Ele me salvou, assim como Ele salvou você, você que está aqui está perdido, você que está no pecado, você que acha que não tem jeito para você, para a tua vida errônea. Deus está aqui como amor por meio desta palavra. Deus, Ele já te amou, já te escolheu. Ele te escolheu para te levantar, para te sustentar, para te suspender. Então sai do seu lugar nessa noite. Se você transgrediu, quebrou a aliança, estou fazendo a conclusão. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, para os pastores orar, para nós orarmos por você. Você que quer voltar para os braços do Pai nessa noite, venha aqui, porque Deus te ama. Não importa o que você fez de errado, qual o teu pecado, mas essa noite o Senhor está pronto para te perdoar. Levante aí, obreiro, vá até essa pessoa, ajude essa pessoa a vir aqui à frente. Se ela se sente constrangida, dê um passo nessa noite do lado dessa pessoa. Pegue na mão dela, vá até ele, se você sabe que ele é uma pessoa que não aceitou. Pergunte para ele aí se ele quer aceitar Jesus, se ele quer dar um passo nessa noite. Olha aqui a conclusão do sermão, como é uma bênção. Estão entendendo, gente? Então é aqui, para você entender, nessa aula de introdução, hermenêutica, isso é muito importante. É um resumo mesmo, deve ser forte, vigoroso, eu acabei de falar, impactante, pois é o clímax do sermão, deve convocar a prática do que foi pregado, e aí fazendo um apelo, né, deve ser breve, para ser forte, claro e objetivo, convoque o povo a uma resposta diante do que foi pregado, eu acabei falando também, né, é hora da confirmação da palavra que foi recebida no seu coração. Então, aí você pode aí complementar mais aí, mas eu não estou afastado, eu estou no Senhor, mas eu me sinto fraco, eu me sinto debilitado, as minhas forças têm ido embora. É aonde eu apelo. Vem aqui na frente, os pastores, com a licença do pastor, o pastor permite, para nós orarmos aqui agora, para te ungir com óleo. Se tem aquela igreja que tem a mania de ungir com óleo para fortalecimento, se não tem, só impor as mãos. Sai do seu lugar, vem aqui nessa noite, porque o Senhor vai te levantar. Isso é lindo demais, isso é muito forte. E aí vai ser encerrado aqui esse sermão. Todas essas manifestações podem ser consideradas, né? Só varia o costume de uma denominação para outra, acabei de falar, né? Resumindo, estes são os 6 elementos do sermão: tema, título, introdução, tópico, conclusão e apelo. Tema, né, o assunto, o título, o anúncio do assunto, a introdução, é breve comentário sobre o assunto, o contexto, até o texto mesmo, como eu falei, e o desenvolvimento é a explanação do assunto em tópicos, né? E a conclusão é o acabamento do sermão. O apelo é a chamada para uma ação, né? E um pequeno exemplo aqui nós vamos dar aqui também. O texto, Lucas 3, do verso 1 ao 14. O tema é o homem a quem Deus usa. Olha aqui, tremendo. Eu até comprei um livro muito usadinho, muitos anos, não lembro quantos anos tem esse livrinho, e nem terminei de ler ele, e o título do livro é esse: O homem que Deus usa. Isso é muito forte. Olha a introdução aqui, ó. Deus está à procura de homens que possam ser usados por Ele. Ele não chama os capazes, mas capacita os chamados. Veremos como é o homem que Deus chama. Está aqui a introdução.
Gente, não durou 2 minutos essa introdução. Tem pessoas por aí, você acredita que até viu, pregadores de renome, nome aí, que o cara já está pregando 30 minutos e ele fala, eu estou na introdução. Isso é erradíssimo. Isso é falta de ética. Não pode, entendeu, gente? Não pode. Entendeu? Quanto menor for, melhor é. Tá vendo aqui o tamanho dessa introdução? Olha aqui o primeiro tópico. É um homem com uma visão. Aí aqui você vai desenvolver mais, entendeu? Isso aqui é apenas um pequeno, bem pequenininho. Entendeu? É um homem com uma visão. Visão de quê? Visão de alma. Visão de paixão. Visão de crescimento. Visão de restauração. Visão de multiplicação de almas. Entendeu? Visão de batismo com o Espírito Santo. Então ele tem que ter uma visão de quê? De um homem consagrado, dedicado. Isso aqui é o primeiro tópico. E aí o que eu estou falando é desenvolvido como subtópico. O segundo tópico é um homem com uma mensagem. Olha aqui. Aí a pergunta, que mensagem é? Que a gente sempre faz aquelas perguntas, né? Por quê? Para quem? Quando? Onde? Por quê? Entendeu? São as perguntas que a gente faz na hora de desenvolver o texto. Eu não tinha falado isso antes, mas agora estou complementando. Isso é importante. É um homem com uma mensagem. Que mensagem? Para quem a mensagem? Por que a mensagem? E aí você desenvolve aqui dentro. Entendeu, gente? Uma mensagem de poder, de salvação, de eloquência, de sabedoria, de graça. Uma mensagem para restaurar, uma mensagem para dar direção, revelação. É isso aqui que você cria no subtópico. O terceiro tópico é um homem com convicção. Um homem que tem convicção do seu chamado. Um homem que tem convicção do que Deus colocou nas mãos dele. Um homem que tem convicção do reino de Deus. Um homem que tem convicção de que ele vai dar fruto para o Senhor. Então, isso que eu estou falando, gente, é a subdivisão, né, do tópico ou subtópico. Então isso aqui é muito importante. E a conclusão gostaria de te convidar hoje a descobrir em oração o chamado de Deus para a sua vida, para que Ele lhe dê convicção e uma mensagem gloriosa aos homens. E o apelo quero orar por você que tem um chamado de Deus. Você que já se frustrou em algum momento, você que se decepcionou com você mesmo, você que se sentiu amedrontado, parou, desistiu, nós queremos orar por você. Se possível, saia do seu lugar. Se você não quer se sentir constrangido, se expor, coloque a mão na sua cabeça, no seu coração, onde você está. Nós vamos fazer uma oração forte daqui de cima, para que Deus venha ativar, avivar, queimar o teu ser novamente. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante numa mensagem como essa. Estão entendendo? Deu 9 horas, nós vamos parar por aqui, entendeu? É uma aula introdutória, espero que você tenha entendido alguma coisinha, goste, tá bom? Deus abençoe. Dúvida para vocês que estiverem nos acompanhando, Jefferson, Jaqueline, irmã Fernanda, é só postar lá no grupo da faculdade, tá bom? Espero que você tenha gostado, se alimentado dessa introdução, desta aula de homilética. Que Deus vos abençoe, semana que vem nós temos mais.